Gente, que filme lindo, né? Que filme lindo. É muito bom poder ver esse filme na telona. Assim, o Cine Brasília, eu vou mais uma vez, não canso de agradecer. Obrigada, Cine Brasília, por receber a gente aqui, por topar realizar com a gente. Para vocês que estão em pé aí, ainda tem espaço aqui na frente. Vai sentando aqui pertinho da gente, tá? Bom, lembrando que nós somos a Universidade Afro-Latinas, que é realizado pelo Instituto Afro-Latinas, em parceria com o Governo Federal e o Ministério da Cultura, por intermédio do edital Olhos d'Água. E a gente está aqui no Cine Brasília. Obrigada mais uma vez à Box Cultural e à Secretaria de Cultura do DF por receber a gente. Eu acho que deve estar todo mundo cheio de perguntas, todo mundo querendo ouvir, porque eu tô assim. Então não vou falar muito, eu vou apresentar rapidinho eles e vou deixar eles aqui com vocês. Dom Filó, como é mais conhecido, é produtor cultural, documentarista, diretor de TV, jornalista, engenheiro, com pós-graduação em marketing e MBA em gestão e planejamento. Aí eu vou falar o nome dele de novo, aí a gente bate palma, porque não é todo dia que a gente tem Dom Filó aqui em Brasília para conversar com a gente. Muito obrigada, Dom Filó. Junto com ele, a gente tem Emílio Rodrigues, que é Domingos. Eu li aqui a outra linha. Emílio Domingos, que é cineasta, antropólogo, pesquisador, roteirista, produtor. Como diretor, realizou alguns filmes, entre eles Black Hill, Black Power. E eu vou deixar aqui com vocês eles. Muito obrigada por estarem aqui. Pode vir. Eu tô bem ali na frente também. Qualquer coisa, conversem, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente abre bem aberto. E aí, mais uma vez, Oi? Cada sessão é uma sessão diferente, né? E essa daqui tem um sabor muito especial. Tem vários tipos de sessões, né? Nós tivemos em várias comunidades, vários cinemas, vários estados. E também, fisicamente, nós não tivemos, mas o filme rodou, inclusive fora do país. Mas essa aqui é especial, por conta de ser uma plateia mais politizada. Se me permitem, eu gostaria de inverter, gostaria que vocês pudessem se pronunciar, né, provocando a gente para que a gente possa estar respondendo, porque o filme fala por si só, né? E como eu falei antes, vocês viriam algo diferente, com certeza. Hoje vocês entendem, né, todo o processo que foi utilizar a música como uma ferramenta. E foi a própria música que, entre aspas, nos derrubou. Vou deixar com o nosso professor. Professor mesmo. Seu pupilo, aluno eterno. Bom, queria agradecer muito pela sessão. A gente sempre fica muito nervoso antes da sessão. E eu continuo nervoso, continuo na adrenalina, mas muito feliz que vocês tenham gostado do filme. E é sempre especial ver o filme com o Filó, é sempre especial estar com o Filó. Esse filme é só um pequeno recorte, né, do que foi o Black Hill e um pequeno recorte da trajetória do mestre Dom Filó. Então, eu acho que tem muitos filmes para serem feitos, acho que tem muito para ser ouvido e aprendido com ele ainda, e acho legal a gente trocar com vocês. Acho que vocês devem ter algumas questões sobre o filme e vamos aproveitar para conversar sobre. Obrigado. Podemos? Quem vai ser o primeiro a esse trabalho? Quem vai abrir os trabalhos aí? Não é possível que não tenha ninguém. Ninguém tem dúvida nenhuma? Quem quiser perguntar, levanta a mão e eu vou levar o microfone. Temos uma pergunta aqui.
Fala seu nome pra gente, por favor. Boa noite, meu nome é Paulo. Se puder comentar como é que foi juntar esse acervo todo de imagens e fotos e preservar isso ao longo desses anos. Bom, o filme ele surge a partir disso, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história dos bailes lá no Rio de Janeiro, os pioneiros, né, no baile, a geração do Filó, né, que criou essa tecnologia do baile no Brasil, na verdade, né, que tem mais de 50 anos. E aí eu percebi que tinha pouquíssimo material sobre isso, né, durante a pesquisa. Então foi uma pesquisa meio arqueológica, né? Eu contei muito com a gentileza do Filó, com a guia, né, do Filó, que foi me orientando muito, né? E a gente conseguiu imagem até no exterior do país, né? Aos 48 do segundo tempo, a gente estava editando. A gente usa 155 fotos, né, nesse filme, porque muito do acervo é fotográfico, pouca imagem em movimento. Amanhã, inclusive, eu vou falar desse processo de uso de imagem, vou mostrar algumas imagens que não entraram no filme, porque, enfim, tem imagem da Alemanha, por exemplo, que é uma matéria de 13 minutos, só que o minuto era R$50 mil, então não dava para usar no filme tudo, infelizmente, e a gente conseguiu essas imagens já no período final de montagem. Muito desse material, né, de uma série de fotógrafos, por exemplo, como o Januário Garcia, que é um fotógrafo que registrou muito o movimento negro, era uma figura que a gente queria que tivesse no filme. Ele veio a falecer durante a pandemia, infelizmente. E acho que também tem muita coisa de acervo fotográfico de jornais, apesar da imprensa criticar muito o Black Rio, esses fotógrafos, na sua maioria, eram negros e fizeram verdadeiros ensaios fotográficos sobre os bailes, né? Filmavam com grande carinho o baile, e acho que essas imagens acabaram trazendo isso, né? O clima do baile. Por sorte, tinha muita coisa sobre a Soul Grand Prix, né? Que era uma das grandes equipes do período. Então, a ideia mesmo era trazer à tona, né, essa memória que é muito viva, né, no corpo, né, das pessoas, as pessoas que dançam o soul divinamente ainda hoje, 50 anos depois, mas também trazer as imagens que não eram muitas, mas que ajudam a construir essa memória. Bem como Emílio colocou, naquela época, década de 70, a comunidade negra não tinha acesso à imagem em movimento, ou seja, televisão, câmera, no máximo era fotografia. Então era mais fácil fotografar. Nós usamos a fotografia dentro do evento. As imagens que vocês veem, né, como ele bem colocou, a maioria era gringo que vinha filmar, né, o movimento. E aquelas imagens que você vê da Portela, que está lá, que é uma imagem da TV Globo, né, que é a única imagem da TV Globo. Então, interessante, além, quer dizer, foi uma soma de acervos, né, como bem colocou Januário Garcia, que fotografou o movimento negro, fotografava também o movimento soul, e foi, inclusive, as capas da Soul Grand Prix foi feita por ele, né, algumas das capas, né? E outro detalhe importante, se vocês repararem na capa, já estou até avançando nessa questão de acervo, a primeira capa, a segunda capa, todas elas eram mulheres representando as mulheres negras naquela época. A primeira era de uma moto, a gente já estava no afrofuturismo, ó, desde aquela época, né? Então, quando, na época, era minha namorada, é Idalice Moreira Bastos, e a gente representava ela ali naquela moto, com aquele black e tal, né? E muito incrível, porque a segunda já foi mais psicodélica e tal, e olha que tinha influência da gravadora, hein? Só que eles não entendiam o nosso mercado, então quem ditava a moda éramos nós é que ditávamos como tem que ser, porque eles queriam que tivesse sucesso de venda, né? Então a gente colocou ali vários artistas. Para vocês terem uma ideia, não existia digital, era fotolito, trabalhava com fotolito. A foto que vocês veem ali que a gente jogava no slide,
a gente fotografava, levava para o laboratório, transformava em slide, era um processo. Hoje você fotografa na hora e trabalha aí no digital, né? Só complementando, a primeira imagem que eu achei em movimento era uma matéria da Rede Globo, de um programa fantástico de 77, que colocava o baile black contra o samba, como se eles fossem traidores da pátria, como se eles fossem antinacionalistas, e era uma matéria que saiu no Fantástico com mais de 10 minutos, em que ninguém do movimento black dava depoimento, era só o locutor, né, que a gente sabe, eu não vou falar o nome, enfim, mas o locutor, amanhã eu vou falar sobre isso, amanhã de manhã, 10 horas, né, a gente vai se deter sobre as imagens, mas era só o locutor com aquele texto assustador, né, de filme de terror, colocando, e a montagem também super tendenciosa, colocando os sambistas contra o baile black. Aquele que fala é o Candeia, inclusive, né? Só complementando aí, eu tô com 7,5, então já era, posso falar o que eu quiser, dar nome, não tô nem aí. Daqui. Pra vocês terem uma ideia, o Candeia fala lá, né? Ele tinha que se posicionar. Mas ele era a favor do nosso movimento. Tanto que nós fazíamos baile soul dentro da Quilombo. Só que o Candeia era contratado da mesma gravadora, da Warner, WA Discos. Então a Soul Grand Prix lançava aqueles discos e tinha também o Candeia lançando ali, né, os discos. Aí ele chegou para mim, menino, senta aí. Seguinte, olha, eu vou dar uma paulada em você, você vai ficar quieto, vamos ganhar o nosso dinheirinho, tá? E eu vou falar uma coisa que você vai aprovar, ok? Eu falei, o senhor falou, o senhor é mestre, vamos em frente. Aí ele coloca aquela pérola ali, né? Os blacks de hoje serão sambistas de amanhã, entendeu? Vocês terem uma ideia como é que eram os bastidores. A gente já estava em rede, ó, há muito tempo. Ô mestre, não pode falar que é o Adelson Alves, o locutor. É Adelson Alves. A gente tem mais uma pergunta aqui. Já eu vou lá do outro lado. Filó, boa noite. Nelson Inocêncio. Queria saber se havia alguma relação, e se essa relação existia, como era a relação entre o movimento Black Rio e o Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo. É ótima pergunta. Em 1977, a pressão contra o movimento soul era muito grande. Então, o presidente da Warner, WA Disco, André Midani, saudoso André Midani, o francês, que foi ameaçado pela ditadura, olha, nós vamos deportá-lo se você não acabar com esse movimento soul, ou seja, não faça mais contrato com a Soul Grand Prix. Ok. Só que tínhamos o Candeia no processo. Então, no acordo, tudo bem, a Soul Grand Prix não vai ser mais contratada, vai seguir fazendo lá discoteque, mas nós vamos fazer uma festa dentro da Quilombo. Nós criamos um projeto chamado Projeto Brafro, Ressurgir das Origens. Lá, nesse evento, tinham todas as vertentes do movimento negro. IPCN, Filhos de Gandhi, Seba, Vissungo, era Soul Grand Prix, né? E a Quilombo em si. Então nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho fantástico, exatamente para a mídia ver que nós estávamos unidos, mas não saiu uma nota. Eles não deixaram sair uma nota. Nós não tínhamos redes sociais naquela época, né? Então a mídia era deles, só eles. Então a prova era isso, não existia nada de samba contra o soul, nada disso, como vocês viram lá. Existia uma relação muito clara. E eu vou colocar mais um ponto aqui para ratificar a importância da estética, né? Como foi dito lá, uns vieram para a música, outros se politizaram, mas todos vieram pela estética. O cabelo, a roupa. Se vocês olharem a seleção de 1974,
Todos os negros lá têm um cabelo afro, jaezinho, né? Galera toda lá. Eles tinham a ver com a música soul? Eles tinham consciência racial? Não importa. O importante é que nós usamos a estética para trazer essa identidade. Isso é o que a gente chama tecnologia ancestral. Boa noite, Jacira da Silva. É um imenso prazer, né? O Cine Brasília, um polo cultural na linguagem do cinema, promover e estar com vocês. No mês de novembro, sendo o primeiro feriado nacional, amanhã, não é? Uma conquista do movimento negro brasileiro e seus aliados e alianças. E o cinema é uma linguagem da comunicação. E essa linguagem, o acesso a esta linguagem, ela ainda é, no tempo, nos idos, podemos dizer, poucos de nós, famílias negras, tínhamos acesso a esta linguagem. Produzir Filó e você, este documentário, este legado, este depoimento da trajetória, né, de jovens negros e negras, já contextualizando e dizendo não àquele racismo, usando a cultura como elemento transformador. E os papéis. Traz ali os papéis definidos de nós, mulheres negras, conseguir e se posicionar politicamente, que era um movimento ideológico, a estratégia zumbi, a estratégia quilombo, de estarmos reunidos e 5 mil, 7 mil jovens dentro daquele sistema de repressão, né, ditatorial. A minha pergunta é, se essa pérola negra está circulando e oportunizando pessoas, nós, que não temos esse acesso, né, e aquele movimento histórico, marco histórico, que foi essa produção, esse viver real. E quando diz lá que não teve repressão, né, que ia para o baile, que o baile era harmonioso, que o baile era tranquilo, eu gostaria de saber se era mesmo, né? E segundo, de que como vai publicitar e democratizar este filme que traz o nosso grito de liberdade num país que não atingimos plenamente a democracia, porque nós não temos a democracia racial. Axé. Esse trabalho teve uma construção diferenciada. Hoje, tratando-se de obra audiovisual, vocês têm vários caminhos, mas dois principais. Geralmente se faz um só, ou seja, você pega um recurso, esse recurso, por exemplo, junto à Ancine, né, que trabalha o audiovisual, etc. Nós temos recursos desse filme oriundos do Fundo Setorial, sim, da filantropia, certo? Também. Agora, nós temos hoje vários players. Quais são esses players, né? Globoplay, Disney, Amazon, etc, etc, etc. Quando você propõe uma obra dessa e se associa a um grande player, ele determina o jogo. Ou seja,
não vai para o cinema, vai para o meu streaming. Essa obra fez o inverso. Nós pagamos para ver. Emílio pode contar basicamente como é que foi esse caminhar, né? Inclusive muito bem trabalhado por Letícia Montes, uma grande parceira, ela que foi a produtora dessa obra. Então, esse é um caminho. Emílio pode detalhar isso melhor. Mas nós usamos de que forma? Vamos colocar nos festivais, né? Primeiro, lançamos lá no Festival do Rio, o ano passado. Tivemos uma repercussão, e aí começando a percorrer vários festivais no país, chegamos até lá fora. Hoje tem mais de 2 dezenas de festivais no Brasil e fora. Depois disso, ele vai para o cinema. Aí faz esse circuito, já são 3 meses dentro do cinema. Só que, paralelo, começa o que a gente chama de campanha de impacto. Hoje nós estamos dentro da escola, universidade, comunidade, quebrada. Esse filme passa onde for. A gente não tem o problema de dizer, não vai exibir, tem que ser só no meu streaming. Mais tarde, depois que rolar tudo isso, aí vai para o seu streaming player. É verdade, não foi prioridade. A história desse filme é bem longa. Ela começa em 2011, eu estava filmando Batalha do Passinho, e a gente demorou 10 anos para conseguir verba. No meio da pandemia, quando a gente já tinha tentado explicar o que era o Black Rio para vários possíveis financiadores, e as pessoas não financiavam e não entendiam o que era o filme, a gente conseguiu recursos no exterior, na Fundação Ford do exterior, a gente mandou, e era a última tentativa. E aí a gente conseguiu o primeiro recurso com a Fundação Ford, aí depois com a Open Society, e aí conseguimos, por final, assim, um dinheiro para distribuição da Rio Filme. São esses 3 fundos que vieram. E aí a estratégia foi essa que o mestre falou, festival. A gente tem feito um circuito, alemão. Semana passada você teve no Pedro II, na escola. A gente tem feito cerca de 5 sessões por semana ou mais. Tem dia que tem 2 sessões. Essa campanha de impacto tem o pessoal da Taturana, o Rodrigo Dias, que estava até aqui, está aqui, ó. Queria agradecer ao Rodrigo pela força. E, enfim, o filme está circulando. A gente quer fazer com que esse filme circule ao máximo possível até chegar no final no streaming. Realmente é o final da linha. Mas antes disso, a gente andou por mais de 50 festivais no Brasil e no exterior. E agora a gente está fazendo essa campanha de impacto que está sendo muito intensa. Sábado, vou estar em 2 lugares. E, enfim, vou chegar no Rio amanhã e daqui a pouco o filme já está rodando também. É isso. Obrigado pela pergunta. Só complementando, Emílio Domingues dirigiu também Chic Show. Chic Show está no streaming. Mas nem a Chic Show pode exibir isso na quebrada dela. Entenderam? É verdade, é super difícil circular o filme, né? O filme está na Globoplay, tem que pedir autorização, uma burocracia enorme, é bem diferente do Black Rio, Black Power, que a gente tem autonomia em relação ao filme. Chic Show é uma equipe de som de São Paulo, né? Seria a Soul Grand Prix de São Paulo, mal comparando, assim. Temos mais uma perguntinha aqui atrás. Deixa eu mais para frente. Boa noite, meu nome é Hugo Carvalho. E acho que eu vou começar primeiro com um comentário, né? Eu acho que quando eu vi o nome, né, Black Rio, eu falei, poxa, vou lá assistir o documentário da banda Black Rio, sou fã pra caramba. E aí quando eu cheguei, que eu vi, então pra mim a mensagem ainda tá a mesma, né? Eu vim pelo som e acabei encontrando outra coisa. Então o legado tá aí pra sempre, né? E a minha pergunta é mais como eu sou músico, estudo aqui na escola de música, conheci a banda Black Rio por causa da música, Jamil Johannes, enfim, porque eu sou baixista, né? E minha pergunta é como você enfrentava esse, vamos dizer assim, um embate burocrático ali com a gravadora para fazer uma música que, de certa forma, ela até chegava a desagradar, vamos assim dizer, produtor e outra galera. E isso na época, né? Mas também hoje em dia, como é que você vê isso para quem está querendo produzir alguma coisa agora? Obrigado. Bem, é só contar rapidinho como é que surge a banda Black Rio, ali foi rapidamente.
Mas, a partir do sucesso do primeiro LP, numa gravadora pequenininha chamada Top Tape, e foi a verdade mesmo, a gente arrebentou, arregaçou o Roberto Carlos. Isso é verdade, está nos anais. Vendemos muito. Só que nós ganhávamos um cruzeiro. Um cruzeiro, eu acho que era um cruzeiro na época, não era real. Um cruzeiro por cada disco vendido. Mas para nós era muito importante colocar aquela obra. Por quê? Nós não inventamos a roda. Eu sempre fui empreendedor. Minha formação sempre foi... Meu pai sai de mecânico de carro de rua para ser um empreendedor e montar uma agência de carro. Então, eu sempre tive essa visão do empreendedorismo na minha cabeça. Quando eu saquei a oportunidade de lançar um LP junto com os parceiros, né? Eu digo eu, mas é um coletivo, sempre foi um coletivo, mas já existia esse formato. Por exemplo, todas as novelas da TV Globo lançavam 2 LPs, um nacional e um internacional. Não era isso? Toda novela. O que nós fizemos? E aí tinha lá as músicas internacionais, era uma coletânea. Só que ele tinha uma mídia e fazia aquele sucesso. Nós fizemos a mesma coisa, a gente tinha o baile e a gente fez o sucesso. Então, com isso aí, nós lançamos o primeiro LP. Isso foi pela Top Tape, 1976. 1977, a Warner chega aqui e já chega contratando geral. Contratando a Seu Grand Prix, o Candê, a Zezé Mota, muita gente. Esse LP aqui foi o segundo que nós fizemos pela primeira da Warner. Foi a primeira da Warner. Só que a gente já chegou o seguinte, olha, eu quero capa dupla. Tá chegando forte. Eu quero capa dupla. Ali é uma capa dupla. E tem que ser o artista nosso, Valnei, que ele é que é o nosso artista. Aí ele fez a capa. E com isso daí a gente chegou e entregou uma venda muito grande para a Warner. Aí começou a inventar. Se vocês pesquisarem, estou eu lá de Papai Noel, num compacto, né, para vender na época de Natal, né? Em contrapartida, a gente chega para ele, olha, é o seguinte, vamos fazer uma experiência. Nesse LP ali, tem lá uma faixa, como foi dito lá no filme, né, em que a banda era Azimuth, contratada da Warner. Só que nós pegamos a base do Azimuth com a metaleira de Oberdan Magalhães, Barrozinho, e fizemos essa faixa chamada Juju Man. Muito bem. Vocês viram lá a colocação. A partir disso, ficou mais fácil para chegar para o Midani, a gravadora, e sensibilizá-los. Olha, precisamos fazer uma banda, um som nacional, porque eles dizem que nós somos americanizados, etc. Aí o Oberdan Magalhães, nós nos reunimos e falamos, olha, vamos fazer um som diferente. Se vocês pegarem a banda Black Rio, tem lá Reza Forte, do Lobo, tem lá Na Baixa do Sapateiro, tudo em som pesado, soul, tá? Aí, a gravadora rapidamente chegou na Globo, olha, tá saindo uma novela aí, eu tô aqui, ó, novela Locomotivas, tá aqui o tema da novela. Aí apresentou a banda Black Rio com Maria Fumaça. Só que, para chegar a isso, eu cheguei em cima do Midani e falei, Midani, é o seguinte, porque eu era meio artista e meio do negócio, né? Porque eles não trabalhavam direto com o artista, tinha que ter ali um produtor. Aí com isso daí eu falei, Midani, é o seguinte, a gente vai fazer essa banda, tá aqui o sucesso, eu quero 2 meses, uma casa fechada com tudo dentro, a gente vai sair de lá com o LP da banda Black Rio. Só que nesse embalo foi também o Carlos da Fé.
E a gente ficou 2 meses lá dentro, imagina, né? Saímos de lá com 2 discos da banda Black Rio e do Carlos da Fé. Só que o disco do Da Fé também foi para a novela Dona Xepa. Se vocês observarem, novela Dona Xepa, a música Pra Quem Vou Recordar o Que Chorei, aí explodiu. Então foi assim. Só que paralelo, né? A Philips, Fonogram, Polygram, rapidamente se movimentou, lançou outra banda, Banda União Black, e trouxe o rei dos blacks, Gerson King Combo. E aí começa o mercado nacional a se movimentar, entendeu? Nasce assim a banda Black Rio. Hoje, não. Hoje um garoto dentro de casa, no estúdio, ele faz um trap, chega na mídia, chega nas redes e é sucesso. Só que ele precisa estar preparado a cabeça dele, né? A cabeça dele tem que estar preparada para acompanhar toda essa onda de sucesso. É isso que falta aí, porque a ferramenta está disponível. Só complementando, esse André Midani é um dos caras mais importantes da indústria do disco. Ele tinha começado na Warner, anteriormente ele era da Philips, ele revolucionou a música brasileira com o casting que era Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Tom Jobim, Elis Regina, enfim. A música brasileira, a música popular brasileira era da Polygram, né? E depois ele vai para a Warner e começa a investir na Black Music. E no livro dele ele diz que a Black Music é o futuro da música brasileira, né? Ele estava certo nisso, né? Isso, complementando, ele traz o Gilberto Gil para o Warner, e aí o Gil vem com outro visual e lança Realce. Lembra aquele cabelo branco, uma estrelinha e tal? O Gil vem nessa vibe. Só que antes ele veio na Refavela. Em cima do movimento Black Rio, ele sacou a Refavela. Quando ele vai para a África, aí pira. Qualquer negro que for para a África pira. Isso é real, porque é um choque cultural muito forte. Ele foi para a África e volta de lá com aquela vibe da Nigéria, um visual, e lança a Refavela. Então, muito interessante, muito importante esse processo todo. Olá, tudo bem? A senhora quer fazer a pergunta primeiro? Não? Faz ela, faz eu. A gente pode fazer juntas e depois vocês respondem? Pode ser? Boa noite, meu nome é Bruna Paz, sou historiadora, sou produtora cultural também. E algo que me chama muita atenção, né? Mas antes de fazer a pergunta, eu quero parabenizar você pela criação do movimento, ser tão ousado, né, na época da ditadura militar, que, enfim, a gente sabe do que foi, mas a gente não viu, né? Então, muita coisa infelizmente, a gente também não sabe. E algo que me tocou muito que me trouxe essas dúvidas, foi como vocês lidaram com os infiltrados dentro dos bailes. Vocês tinham algum código, algum mecanismo para lidar com eles? E também queria saber de você como foi para você ler o relatório do DOPS pela primeira vez, assim, você com seus colegas, com o movimento. Fiquei muito curiosa em relação a isso. Obrigada. Lá vou eu. 7-5. Revelações. Era muito complicado. A gente sabia que aquele cara não era black. Ele estava ali infiltrado. Só que, no decorrer, ele acabou sendo o nosso aliado, porque ele via que não tinha nada a ver com a história e ele acabava curtindo aquilo ali, tá? Ele acabava curtindo e até nos ajudando. Por outro lado, isso não está no filme, nós tínhamos uma presença americana dentro da parada. Muito incrível, nós encontramos esse americano que chega no Brasil para ver qual era a nossa, e ele chega de uma maneira para jogar no Flamengo, negão de 2 metros, jogando basquete, jogava muito, e Jim Lee, ele e o Thompson, os dois chegaram para jogar no basquete, e ao mesmo tempo, rapidamente, né,
chegaram no baile nosso e ficou lá com a gente, né? E fizemos uma amizade fantástica, mas a função deles ali era observar qual era a nossa, entendeu? Qual era a nossa em relação à questão política para o olhar dos americanos. Só que ele acabou virando nosso parceiro também. E nós encontramos ele agora na Bahia, quando nós fomos exibir o Black Rio, lá no Solar do União, né? Sim. Aí eu tô vendo aquele negão me olhando estranho, eu falei, que isso, esse cara tá me olhando, e ele só me olhando para mim, olhando para o Emílio. Aí ele chegou, você sabe quem sou eu? Eu sou o Jimmy Lee. Aí a ficha caiu 50 anos depois. Esse foi um ponto. Em relação a esses infiltrados, como eu disse, nós chegamos até, eles fizeram uma sugestão, falaram, olha, um deles, quer fazer uma coisa? Quer fazer um baile dentro do Lespan? Dentro do Lespan é o seguinte, é um clube da Marinha que tem na Avenida Brasil, Lespan, que é um clube da Marinha. Falei, vamos lá. Não, o Almirante quer saber como é que é esse baile. Nós fomos tocar dentro do Lespan. Imagina 3.000 jovens, 4.000 jovens lá. Nós tocamos lá. Conclusão, o Almirante pirou, porque ele viu que não tinha nada disso. A galera não era droga, não tinha nada. Agora, respondendo, né, uma colocação, como é que a gente conseguia resolver a paz? Nós somos da quebrada, né? Tem que ter conversa. Senão, se não tiver conversa, dá ruim, né? Então a gente chegava para cada local que a gente chegar, a gente tem que chegar, saber chegar, conversar. Assim como eu cheguei para o Santos, vamos fazer um bailezinho aqui na área, o teu é sábado, o meu é domingo. A gente fazia a mesma coisa com a malandragem. Só que a malandragem daquela época, o dono do morro, tinha 35 anos, usavam 38. Olha a diferença de hoje. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Lídia Garcia, sou arte educadora, sou ativista histórica do movimento negro e tenho assim a maior honra em ter hoje aqui ao meu lado, ao nosso lado, o Filó. O Filó de tantas caminhadas, de tantas histórias. E eu de muitas caminhadas e muitas histórias. Filó, eu não estava lá naqueles bailes, sabe por quê? Nessa época eu estava cuidando de 5 filhos que eu tinha e já morava em Brasília. Eu sou pioneira dessa cidade, moro aqui desde 1959. Então eu não pude estar lá, mas digo aqui a você e a vocês, nós, negros da década, que em 1954 eu já estava no Renascença Clube. Eu adentrei o Renascença Clube com um grupo de jovens negros e negras, que também fomos tentar derrubar aquela coisa do Renascença, de doutores, doutor fulano, doutora fulana, engenheiro fulana, e nós fundamos naquela época, o Grupo dos Palmares. Pensem em 1958, por aí, 56, Grupo dos Palmares. Nós éramos jovens, estudiosos, eu estudava música, outros faziam arquitetura, outros faziam sociologia, e nós entramos no Renascença também para modificar e colocar realmente a questão do negro que trabalha. Então, a partir daí, começa a minha militância no Renascença. Em 1960, a minha primeira filha, a nossa primeira filha, ele já partiu, se chamou Quênia. Já era uma introjeção, a derrubada dessa europeização dos nomes das crianças negras. E temos o maior orgulho de ter trazido e ter apadrinhado nesse Brasil os primeiros nomes negros.
de pessoas. Mas eu quero dizer a você, Filó, o seu filme está maravilhoso. A pureza daquele início, com aquelas pessoas trazendo aquelas caixas de som, que lembram um pouco o nosso reggae no Maranhão. Seu filme está lindo. A historicidade dele está completa. Eu fico muito feliz em que Brasília pôde hoje abraçar esse homem e esse cineasta com essa beleza desse filme. E dizer que o Kutner, de Filó, que ele não falou sobre o Kutner, que tem a maior historicidade do negro, com entrevistas, com reportagens, no qual eu faço parte. Parabéns, axé, viva o Dia Nacional da Consciência Negra, que são todos os dias para nós. A nossa Lídia Garcia tem uma história, como foi bem dito, muito grande. Quando ela diz que chega no Renaissance para mudar algo dentro daquela sociedade, eu tinha 17, 18. 5, 6 anos depois, a gente chega para mudar outra história. O Renaissance era conhecido como o Clube das Mulatas. Para os homens pretos e a sociedade, os homens pretos conscientes, a gente ficava muito incomodado, entendeu? De ser o Clube das Mulatas. Por que o Clube das Mulatas? Porque o Renascença, na década de 60, ocupa um espaço que até então era da mulher branca, que era os concursos de Miss Guanabara, Miss Brasil, Miss Internacional, Miss. E tivemos sucesso, né, com a mulher negra desfilando dentro desse cenário, tanto que ganhou o Brasil e ficou conhecido como Clube das Mulatas. E aí, nós jovens chegamos para mudar essa imagem. Né? Vamos quebrar isso aí, vamos fazer uma outra história. Chegamos com cultura e, na oportunidade, nós tivemos, né, ao lado de personalidades como Lídia, mulheres negras presentes, homens negros e jovens, trouxemos a cultura. Eu lembro aqui de Haroldo de Oliveira. Haroldo de Oliveira, um grande ator que, aos 14 anos, fez o filme Rio 40 Graus. Ele nos levou para a cena do teatro. Então, aí criou uma peça chamada Orfeu Negro. Chegou Zezé Mota, Geraldo Rosa, Cléia Simões, Paulo Moura, Martim da Vila, Léa Garcia, Jacira Silva, por aí vai. Ali explodiu de cultura e nós quebramos essa imagem do clube através da cultura, né? Então a cultura sempre foi a mola de transformação e sempre será, né? Agora, a diferença daquela época, né, em responder à questão dos anais, né, nós tivemos acesso aos anais a partir do momento que historiadores como você, historiadoras, tiveram acesso até então os anais do DOPS, que eles fecharam até quando deu, mas não teve jeito quando tivemos acesso. E aí foi quando, né, tivemos a oportunidade de ser entrevistado pela jornalista Flávia Oliveira. Aí ganhamos publicidade a partir desse material. Agora, foi estarrecedor quando eu via. Eu achava que eles iam dizer quando eu fui preso, como é que me pegaram. Não, dizia que eu ia sequestrar, que eu ia... todas as besteiras que vocês viram lá, era essa história. Então, foi incrível quando a proposta do Emílio de fazer essa obra, de pegarmos isso daí e como apresentar, né? Então, brilhantemente, né, o cineasta
fez a apresentação daquela forma, porque a gente não esperava. A gente foi lá fazer um depoimento. Ele nos pegou fazendo aquela dancinha, aquilo não era para entrar, imitando na pegadinha. Ele nos pegou, né, fazendo a leitura ali, aquela questão, né, dos meninos vendo o vídeo. Aquilo ali é uma realidade. Muitas daquelas coisas a gente não teve acesso, mas aí tem o trabalho da pesquisa, né? É o trabalho do artista. Nesse ponto, parabéns, Emílio Domingues. Domingos. Eu sempre tenho que trazer as notícias ruins. Eu espero que um dia essa fama mude. Posso falar só uma coisa? Pode. Dona Lídia, eu conheço a senhora há bastante tempo. A senhora não me conhecia, mas o meu primeiro longa, o LAPA, o seu neto, Auri, é o protagonista do filme. 19, LAPA. Sim, meu amigo. Sim, eu ia muito na zoeira, né? Conheci ele lá. É isso. Batalha do Real também. Prazer conhecê-la. Bom, a gente tem mais uma pessoa inscrita. Ó, o microfone. A gente tem mais uma pessoa inscrita e vai dar tempo de fazer mais uma pergunta só, infelizmente, depois dessa. A gente queria ficar aqui até amanhã, porém já deixo aqui a deixa. Tem uma masterclass com o Emílio aqui amanhã, então voltem cedinho para conversar com ele. Então é você, tem aquela inscrição ali, e eu vou deixar você. Não? Você pode. Amanhã às 10 horas, né, o papo, é isso? Isso amanhã às 10 horas, a masterclass. Boa noite, eu queria agradecer a presença do Filó e do Domingos por poder ter trazido esse filme aí para Brasília. Acredito que está todo mundo muito feliz de ter poder compartilhado e estar aqui, né, na presença de vocês dois. Eu sou o Lucas, eu sou sociólogo e eu sou pesquisador da cultura hip hop. E aí a minha pesquisa vai mais especificamente para o Filó, mas se ele também quiser comentar um pouquinho. Eu queria saber como que você enxerga a cultura da música nas comunidades negras para a produção de conhecimento. Porque o que rola é que muito da nossa cultura é esquecida e eu entendo que essa memória, né, a memória da população negra, ela vem muito forte a partir da arte. E aí, principalmente da música, da dança, né? Então, eu queria saber um pouco como que você enxerga a importância, no caso do soul, e aí passando, né, depois essa tocha aí para o hip hop, a importância desses movimentos para essa produção de conhecimento e resgate da memória negra. Obrigado. Interessante a pergunta. Vamos lá. Como é que o negro lá nos anos 70, ele se manifesta? Ele sai do território dele, das quebradas, da favela, do morro, e vai para um território não negro, ou seja, os clubes, né? A diferença hoje, ele não precisa fazer esse movimento. Dentro do próprio território, ele desenvolve a atividade dele. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, naquela época, para você fazer qualquer obra, qualquer manifestação midiática, você dependia da estrutura, né, de uma estrutura que era máquina. Aquela máquina você não tinha acesso. Para fazer sucesso, você tinha que... Estamos falando do som não, hein? Cartola, né? A galera da antiga, Jamelão, tinha que ir para a gravadora, da gravadora fazer uma bolacha, encarar a rádio para poder ter sucesso, para as pessoas ouvirem aquele sucesso, daí ele ia para o show. Esse era o caminho. Hoje é diferente, né? Hoje não precisa mais desse processo. Ele pode automaticamente, dentro do território dele, criar a sua própria mídia, a sua própria produção e se distribuir, né? Então essa é a diferença. Em relação ao hip hop, eu diria o seguinte hoje, tranquilamente, se a gente não tivesse tido o baque do movimento black
receber aquele baque e a partir da discoteca, eu acho que a gente conseguiria ter hoje um funk consciente. Uma galera produzindo hoje com mais consciência. Estou falando no funk nacional, tá? Agora, paralelo a isso, tinha uma galera politizada que segurou a onda do hip-hop, trazendo os 4 elementos, né? Além desses 4 elementos, o quinto, que é o conhecimento, né? Então, eu sou Zulu, né? Para quem não sabe, Zulu é África Bambata, cria Zulu Nation e estabelece no mundo essa consciência. Então, o hip-hop tem esse perfil. Só que ele não conseguiu ter o processo de massificação como tem o funk nacional hoje, né? Que ele se materializa a partir da realidade do seu momento ali. Ele não vai buscar conhecimento fora para criar a sua arte. Não, ele trabalha em cima do que vive ali. É a questão toda da violência que o cerca, né? O cotidiano. Enfim, ele relata aquele cotidiano. Aquilo ali é importante, sim. É importante isso. Porém, se nós tivéssemos, né, avançado com a consciência do soul até hoje, nós teríamos um movimento muito mais fortalecido. Porque, mesmo assim, você tem referências. Você vai para o Maranhão, a galera está dançando o reggae sem saber qual é a praia, mas está dançando reggae como se fosse swing. Swing não, swing no Rio de Janeiro e samba rock em São Paulo, né? Você está curtindo o reggae, é o Maranhão, é a praia do Maranhão, é aquela onda lá, né? É aquela onda. Então, quando você vai para Salvador, aí tu, qual é a do Carlinhos Brau? Por que Brau? Brau porque o Deber Brau chegou lá, né? Porque o Ileaê não era para ser Ileaê, era para ser Poder Negro, era para ser Black Power, mas não deu. Vamos mudar isso aqui, vamos para o Iorubá, né? Por que o Mano é Brau? Porque ele tem essa influência da Black Music. Então, é pena que a Black Music não pôde dar a potência toda, essa mesma potência que a gente encontra com muita força dentro da cultura hip-hop, que é muito mais consciente do que a galera do funk hoje. Boa noite, eu sou Mário Sartorello, eu estou aqui, não vou fazer uma pergunta, eu só quero fazer uma propaganda, tá? Vocês me permitem, eu tive o prazer de gravar um programa, eu sou da Rádio Nacional, e nesse domingo, então, eu convido todo mundo que está aqui a ouvir a Rádio Nacional, a partir da 13h, eu gravei o programa Memória Musical com Dom Filó, foi um privilégio muito grande, Dom Filó. Falei isso para você, e é um programa que o convidado escolhe 10 músicas que marcaram a sua vida. Então, além dessas histórias que o Filó está contando, tem outras histórias muito legais também. Então, eu quero convidar todo mundo, Rádio Nacional, 13h, Memória Musical com Dom Filó. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado. Podem confirmar, tem uma história do Tim Maia lá que é um negócio seríssimo. Gente, muito obrigada. Nos vemos aqui amanhã às 10 para a Masterclass do Emílio. Eu decorei o rostinho de todo mundo, então eu vejo vocês aqui amanhã às 10. Queria mais uma vez agradecer ao Cine Brasília. Queria agradecer também ao Grupo Andanças, que esteve com a gente aqui mais cedo, fez a aula charme, fez o bailinho. Agradecer à Priscila, ao professor Iago e ao DJ Fagner. Agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Nossa programação, ela não acaba hoje, também não amanhã, então quem quiser saber mais da nossa programação da Universidade Afrolatinas, só acessar o nosso site, universidadeafrolatinas.org.br. Um beijo, muito obrigada. Muito obrigado.